Seja muito bem-vindo ao seu Observatório da Singularidade. E no episódio de hoje nós vamos falar de um assistente de IA que fez a diferença de desempenho associada à escolaridade despencar de 0,548 para 0,139 desvio padrão. Não num jogo, não num concurso de prompt bonito, mas sim diante de um e-mail do chefe, com relatório, figura, tabela, diagnóstico e uma solução para escrever. Com GPT 4.1 ao lado, cerca de 3/4 do hiato simplesmente desapareceram. E então, os pesquisadores desligaram a IA. Agora vem o teste cruel. Quando o assistente sai, será que o ganho sai junto? E se tudo evapora, será que podemos dizer que temos um exoesqueleto cognitivo? Ou seja, enorme força enquanto o motor ainda está ligado? Mas se algo permanece, podemos concluir que a ferramenta começa a produzir e ensinar no mesmo ciclo? O experimento randomizado reuniu 1.174 adultos de 25 a 45 anos na Argentina. Um grupo recebeu o assistente baseado em GPT 4.1 e o outro trabalhou sem IA. Depois, todos fizeram um módulo de acompanhamento sem assistência. Se o seu trabalho inclui ler materiais, encontrar a causa de um problema e redigir uma resposta profissional, saiba que esse estudo não colocou uma profissão distante de laboratório, colocou uma terça-feira comum, como a sua. O reflexo pessimista exige que a máquina apague toda a diferença humana antes de reconhecer qualquer expansão de capacidade. Esse não é o padrão de qualidade que você vai encontrar por aqui. O de somente aprovar um exoesqueleto quando ele também fabricar músculos, emitir diploma e preencher sozinho a avaliação de desempenho. Eu também preciso te lembrar que o GPT 4.1 já é um modelo de IA idoso e que provavelmente, com o modelo de fronteira que temos hoje, o resultado seria um pouco diferente. Veríamos 0,139 cair de novo em tarefas, equipes e grupos diferentes. E no futuro, certamente veremos inteligência suficiente ao lado de mais gente para que a formação formal deixe de funcionar como pedágio automático na ascensão profissional. E você está assistindo ao Spoonbinder X porque aqui nós vamos surfar juntos essa mudança civilizacional. Pois muito bem, a IA aumentou o desempenho dos dois grupos, mas o ganho foi maior entre os participantes com menor escolaridade. Os registros de conversa mostram o porquê. Esse grupo obteve assistência substancial do sistema. Os participantes mais escolarizados também ganharam, porém usaram a ferramenta com mais eficácia em aspectos como detalhe dos prompts e estrutura do fluxo de trabalho. O motor distribui força. O controle dessa força continua desigual. Pense na IA como exoesqueletos que melhoram as suas capacidades. Dois operadores podem vestir o mesmo exoesqueleto, mas quem entende a mecânica do corpo humano posiciona melhor as articulações para levantar mais cargas. Da mesma forma, a IA reduziu o peso de executar, mas saber orientá-la e selecionar boas respostas segue sendo muito importante. Essa é a singularidade em escala de escritório. A inteligência entrou no fluxo, comprimiu a tarefa e deslocou o gargalo da execução para o comando. A tabela não pediu certidão de pureza cognitiva, pediu que alguém encontrasse o problema certo antes de fabricar uma resposta elegante para o problema errado. O pessimismo automático vê que ainda existe habilidade no comando e conclui que a máquina não democratizou nada. É como reprovar o exoesqueleto porque o operador ainda precisa decidir qual caixa levantar. Para esse padrão de julgamento que eu evito nesse canal, a única ferramenta boa é aquela que elimina, inclusive, a necessidade de saber o que você queria fazer. Depois de executarem as tarefas, seguiu o acompanhamento sem IA. E os participantes tratados não tiveram um desempenho pior que os controles. Entre os participantes com menor escolaridade, parte do ganho permaneceu, estimada em cerca de 0,171 desvio padrão. Mas a diferença entre os grupos reapareceu. Ficou em 0,200 desvio padrão nessa etapa sem assistência. Não se trata de milagre educacional, nem fraude por delegação. O motor foi desligado, parte da força ficou e parte do peso voltou. O reflexo de Excel olha para o 0,200 e tenta cancelar retroativamente o 0,139. Desliga o exoesqueleto, aponta para
a caixa ainda pesada e declara que o motor jamais funcionou. É uma auditoria excelente? Talvez, desde que o objetivo secreto da auditoria seja manter todas as caixas no chão. O resultado separa a execução assistida e a aprendizagem transferida. A primeira avançou muito, a segunda, parcialmente. O hiato que retorna não paga o ganho. É telemetria, mostra onde a próxima engenharia precisa entrar. E eu quero ver o módulo sem IA virar parte normal dos treinamentos. Primeiro, medimos o que a pessoa produz com o motor, depois o que ela consegue carregar quando o motor desliga. A diferença entre as duas medidas deveria decidir onde entram mais formação, mais compute e melhor desenho de tarefa. O follow-up não é o funeral da produtividade assistida, é a bancada que impede entusiasmo de virar propaganda e cautela de virar paralisia. Liga, mede, desliga, mede outra vez. A análise separou intensidade de uso da IA e esforço sustentado na tarefa. O uso intenso do assistente produziu desempenho forte na etapa assistida, mesmo com pouco tempo e esforço próprio. No acompanhamento, porém, o desempenho foi substancialmente maior apenas quando o uso intenso veio acompanhado de esforço sustentado. O exoesqueleto move a caixa até com o operador pendurado nas correias, só não instala a experiência em quem saiu mentalmente da sala. Para levar algo adiante, o usuário precisa trabalhar junto. O gargalo sai da força e entra na pilotagem. Os participantes mais escolarizados usaram o sistema com mais eficácia em detalhes dos prompts e na organização do fluxo. A potência ficou mais distribuída, a pilotagem ainda não completamente. E eu quero ver empresas testarem tarefas reais com 2 mostradores no painel: desempenho com IA e desempenho depois da IA. Se o primeiro dispara e o segundo não se move, não precisamos devolver o trabalhador ao peso morto para preservar tradição. Precisamos redesenhar o treinamento para que a assistência também produza aprendizagem. A coleta ocorreu online, na Argentina, em setembro e novembro de 2025, fora de empresas. A tarefa reproduzia um cenário profissional, mas o estudo não mediu salários, contratação ou produção empresarial ao longo de meses. Esse limite define a próxima experiência, colocar os 2 mostradores diante de funções, equipes e prazos reais. E se você quer acompanhar a singularidade antes que ela vire um treinamento obrigatório de 3 horas, se inscreva no Spoonbender X. Aqui, o exoesqueleto entra no fluxo antes do PowerPoint sobre postura. Mas voltando, ficou mais eficaz uma tarefa humana específica: interpretar dados, encontrar uma causa, formular uma solução e escrever resposta. A IA comprimiu essa sequência e deslocou valor para a orientação, avaliação e aprendizagem. O motor reduz a força mínima exigida. Mais gente executa. A diferença reaparece na pilotagem. Treinamento ataca o novo gargalo. Operadores melhores extraem mais do próximo motor. Esse ciclo é mais poderoso que a fantasia de apertar um botão e abolir a educação. Botão sem medição produz demo. Ciclo medido produz capacidade. Em breve, nós veremos o 0,139 virar 0,05 numa tarefa real. E o indicador sem IA deverá cair junto. Mais acesso pode comprimir a distância imediatamente. Mais esforço, treinamento e feedback podem impedir que ela simplesmente volte quando a assistência fecha. E se uma parte do seu trabalho já parece uma caixa esperando o exoesqueleto, inscreva-se no Spoonbender X e conte nos comentários qual modelo você está usando atualmente para carregar o peso do seu trabalho. Mas, principalmente, qual modelo você está usando para melhorar a si mesmo? Então, concluindo, o e-mail do chefe começou como teste de escolaridade e terminou como a bancada da singularidade. Liga a inteligência, mede o trabalho, desliga, mede o que ficou e usa a diferença para construir a próxima versão. O futuro não é o ser humano carregando o peso morto para provar pureza. É o exoesqueleto ficando melhor e o operador também.